Uma ótima tarde a todos. Começamos a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Nesta quinta-feira, dia 7 de julho. Claro que eu estou falando aqui do Canal do Boi, que está transmitindo para você em todo o Brasil, em países vizinhos, pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa, pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro. Você sempre pode ficar melhor informado e ter acesso às melhores oportunidades de negócio. Se você está no Paraguai, está nos acompanhando pela Neo TV, então sejam todos bem-vindos. A Agricultura BR de hoje começa falando a respeito de soja. E olha, soja teve muita pressão, né? Os negócios em Chicago ficaram bem amassados nos últimos pregões, nas últimas sessões de Chicago. Nesta quinta-feira vai apresentando uma recuperação relevante, a alta chegou hoje a ficar superior a 3%. Mas para falar a respeito do que vem ocorrendo em Chicago, eu converso agora com Vlamir Brandalize ao vivo pela internet, que participa do programa conosco. Brandalize, obrigado pela sua participação. Temos hoje alguma recuperação para a soja em Chicago e temos alguns parâmetros que são importantes. Entre eles, demanda chinesa. Temos também o clima nas áreas de produção norte-americana e temos, neste momento, também as expectativas do relatório do próximo dia 12, Brandalize. O que tem pesado no mercado, tanto do aspecto negativo quanto positivo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, hoje o mercado ele reverteu porque a soja ficou muito barata, né, para os compradores. Ela veio bem pertinho dos $13, até tentou ir nos 13 furar para baixo, que agora é a resistência, o suporte do momento, aliás. E tivemos uma corrida de compra aí dos grandes fundos da noite, no pregão noturno, hoje continua, né? Alta de 35, 40, mais de 40 pontos de alta aí. É uma fase de recuperação, porque o ambiente da soja é para trabalhar mais perto de 14 a 14,5, talvez os $15. Então ela está distante disso, para baixo, caiu muito. E teve várias notícias positivas, né? No caso agora, o relatório do Fed, do Banco Central americano, não veio tão assustador que nem o mercado esperava no final de semana, que acabou trazendo... Nós tivemos 2 efeitos manados seguidos, né? Na sexta-feira e na terça-feira da soja, o mercado despencando violentamente, 120, 130 pontos de baixa em 2 pregões. É um fato que nunca tinha acontecido, então agora o mercado é de correção técnica. Os fundamentos aí, que nem você citou, tem o relatório do USDA que vem no próximo dia 12, e há uma expectativa que já venha um sinal aí que a safra americana pode ser menor do que estava sendo apontada, né? Porque o USDA acabou reduzindo a área plantada frente às expectativas. Então, isso dá um sinal de que poderemos ter uma oferta menor nos Estados Unidos, um quadro um pouco mais ajustado, e isso está trazendo aí demanda do chinês para o mercado brasileiro. Eles andaram cancelando compra nos Estados Unidos, comprando por aqui. Ainda tem muita soja no Brasil. E a notícia da queda do Boris Johnson lá na Inglaterra também animou os mercados. O mercado está vendo que as economias vão se acertar. Então, aqueles governantes linha dura que vão contra um ambiente de negócios e está atrapalhando o sistema, que nem estava atrapalhando efetivamente a economia inglesa, eles estão perdendo forças. Isso o mercado financeiro gostou, né? Então, a maioria das commodities em alta hoje é um dia de recuperação internacional, mas principalmente Fed e essa questão econômica aí vindo lá da União Europeia. E outro fator importante é o clima americano aí, que o relatório do USDA da última terça-feira mostrou que houve queda de qualidade. Então, são 3 semanas seguidas de queda de qualidade. E isso é sinal também que a safra não está indo bem até agora, né?
E, Brandalize, aí você tem essa posição, né, quanto à safra norte-americana. E nós tivemos, como você citou, e a gente falava ontem, até para o podcast aqui do canal do Boi, no Agro Dinheiro, falávamos a respeito dessa questão do all-short que ocorreu em relação à soja norte-americana, essa troca de posição que a China propõe. Como é que esses negócios acabaram influenciando negativamente o começo dessa semana, Brandalize? Olha, o pessoal sempre fica assustado, né, quando acontece o washout lá nos Estados Unidos, porque a maior parte dos grandes investidores, dos grandes fundos e do próprio investidor americano, ele olha mais para o umbigo deles, né, Fabiano? Então ele vê que tem queda de demanda na soja americana, que a China cancela a compra, ele acaba sendo um fator negativo. Ele esquece de olhar que a demanda não caiu a nível mundial, porque ela só mudou a origem, né? A origem sai do Brasil. E a China tem feito isso em outros anos também, porque como esse ano está muito complicado, o sistema portuário lá por causa do Covid, dos fechamentos na China, ela tenta realocar os embarques por causa de programação de chegada, para o navio não ficar muito tempo parado, né, para não ter custos adicionais aí no frete. Essa é uma posição da China, mas o que eu vejo de positivo é que os relatórios de importações da China, ele não vem mostrando queda de volume comprado. Então, ele está mantendo aí, ele já passou de 30 milhões de toneladas até maio, vamos ainda ver o que vem agora o fechamento de junho, mas tudo indica que eles vão continuar comprando forte e é bem provável que eles vão importar mais do que o USDA estava apontando aí na faixa de 93 milhões de toneladas. Eu acredito que nesse ano que está andando mais de 95 milhões e o ano novo aí, que é a safra americana que foi plantada, eu acho que já passa de 100 milhões, porque a China está voltando a ter forte demanda interna, o setor do suíno, frangos, ovos, tudo ele em crescimento interno, então tem que demandar mais, né? Então é soja, né? Brandalize, até comentando, né, sua primeira resposta, e qual você já comentava conosco nesta última quarta-feira, com a equipe aqui do Agricultura BR, olha só, nós tivemos, como você disse, né, arrasou a soja, veio com preços mais baixos, aí o comprador entra fazendo as suas aquisições, aproveita essa pechincha, vamos colocar dessa forma. Dentro daquele hall de investidores que há sobre as commodities agrícolas, em especial soja, os fundos de investimento lá nos Estados Unidos, de alguma forma, se afastaram das posições que estavam tendo até então? Sim, se afastaram, né? Principalmente na sexta-feira e terça-feira, né? Depois do feriado americano, porque veio com uma expectativa aí meio nebulosa, né, com relação à recessão americana. A recessão americana já é uma realidade, então o mercado já absorveu. Mas o temor que o pessoal tinha era que uma recessão seria maior e que o Banco Central americano seria muito mais agressivo aí nos aumentos de juros. E na realidade, no relatório que divulgou ontem à noite, o Fed anunciou aí que vai seguir com o aumento dos juros, mas dentro da lógica que fez no último aumento, né, de 0,75%. Então, acabou dando uma acalmada no mercado financeiro. Isso também acalma o dólar, né? Acalmando o dólar perdendo um pouquinho de valor perante as demais moedas, ele volta a ter demanda de físico, e como nós estávamos com a soja, milho, trigo, tudo muito barato em posições em dólar para um ano de aperto, nós estamos com fundamentos positivos que está consumindo tudo mais do que está produzindo. Mas o mercado financeiro e a política estavam fazendo as cotações caírem muito. Então, ficou muito barato para quem faz proteção em hedge. Então, o pessoal comprou muita posição barata agora, e agora vai esperar o mercado subir. As apostas são de subir um pouco mais. Isso é um sinal de que o mercado não tem muito mais para baixo, né? Ele tem agora um pouco para cima. E agora pegando um pouco dos fundamentos, né? Porque saindo do foco aí a questão dos juros americanos, de dólar em alta perante as moedas, ele acaba voltando ao foco dos fundamentos, né? E fundamento agora é clima americano, né? Que vai dominar aí nas próximas 4 a 6 semanas é a definição da safra dos Estados Unidos. Isso que deve comandar o mercado agora, né? Muito bem, Vlamir Brandalize, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí Vlamir Brandalize, sempre uma
presença constante, até porque o produtor, o telespectador, gosta de estar ouvindo as análises do posicionamento, e você sabe, né, tem que estar muito ligado aos negócios, já que as posições elas vão se alterando e vão dando o alinhamento do que nós vamos ter de negócios aqui no Brasil também. E nós antecipávamos que soja subia em Chicago, né? O produtor que está antenado já vê isso também, sobe, tem uma recuperação muito boa no dia de hoje, né? Os investidores vão aproveitando os valores que rasaram para conseguir fazer negócios melhores. Essa alta já foi maior no dia de hoje, tá? Agora vem com uma alta muito relevante, vem acima de 2,6%, 2,60%, mas já foi mais alto. Posição de agosto vem agora a 14 dólares 81 centes mais 6 o bushel, alta de 2,44%. Setembro, 13 dólares 79 centes o bushel, alta de 2,83%. Novembro, 13 dólares 59 centes o bushel, alta de 2,74% neste momento. E janeiro, 13 dólares 64 centes o bushel, com alta de 2,77%. São os negócios que temos agora frente à soja negociada em Chicago, finalmente com alguma recuperação depois de alguns dias de quedas determinantes. Falamos agora a respeito da moeda norte-americana aqui no Brasil, porque o dólar hoje, desde os primeiros momentos, vinha caindo e caindo bastante. Veja como é que vem o dólar agora, dólar com queda de 1,57%, a R$ 5,33 mais 7, assim vem os negócios com dólar aqui no Brasil. Vamos conversar com Walter Pulga Júnior agora, ele que fala ao vivo dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, em São Paulo. Pulga, hoje um dia, né, nós estamos com dias muito agitados, né? Aquilo que já se previa do primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson, ocorreu, teve que sair do cargo mesmo. Agora não se sabe se vai assumir alguém do próximo partido, do próprio partido, ou se vai abrir nova eleição para primeiro-ministro. Mas o fato é que isso mexeu com a economia internacional. Tem a questão do petróleo, que vinha ali com uma expectativa de menor consumo e a oferta também é restrita. Como é que o mercado financeiro vai reagindo no dia de hoje e o que tem trazido essa queda mais forte para o dólar aqui no Brasil nesta quinta-feira? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, vamos lembrar, Fabiano, e você já citou isso aqui, outros economistas também, que o câmbio, ou seja, a variação do dólar frente a outras moedas, né, a troca de moedas é sempre tem uma movimentação surpreendente, né? Quando se esperava que o dólar fosse avançar ainda mais, diante da expectativa até de uma alta de juros nos Estados Unidos, mais uma outra alta de juros, o que nós temos hoje, depois de 2 dias de forte alta, quando o dólar chegou a ser negociado a 5,42, 5,44, é uma queda, e uma queda que trouxe agora há pouco o dólar para R$ 5,33. A queda chegou a passar de 1,5% frente ao real. Apesar de toda a polêmica em relação aos gastos do governo, que traz uma perspectiva de desvalorização do real frente ao dólar. Bom, mercado sobe, mercado desce, o câmbio varia muito e hoje vem em queda. E por que vem em queda? Porque há uma movimentação no mercado financeiro internacional, de certa maneira, comprando produtos, vamos dizer, papéis mais baratos. Depois de uma derrocada nos preços dos papéis nas principais bolsas do mundo, diante da especulação de uma recessão econômica mundial, hoje, quem comprou barato, lógico, movimenta o mercado para cima. E há, neste momento, uma desvalorização do dólar frente a diferentes moedas. Agora, veja, o dólar também apresentava um recuo frente a outras moedas de países emergentes, viu? Sinal que ele teve uma valorização acima do que se esperava. Caía, por exemplo, 0,12% frente ao peso mexicano, caía frente ao rand sul-africano 0,19%, operava estável frente à lira turca. Resumindo, a expectativa é de que nós tenhamos aí dólar, mesmo em baixa hoje, com perspectiva de valorização daqui para frente, ou manutenção, pelo menos, desses níveis que nós temos neste momento. O dólar index, negociado lá fora, continua, veja, operando com uma leve alta, mas acima de 106 mil pontos, aos 106.920 pontos, o que significa que o dólar já mudou de patamar frente a outras moedas
digamos, as moedas mais fortes do mundo, aquelas 6 moedas com a qual se compara o dólar e se estabelece o índice dólar no mercado financeiro internacional. Ou seja, o dólar mantém sua valorização, apesar do movimento de queda frente ao real neste momento e frente aí a algumas outras moedas também. Agora, o que movimenta o mercado mesmo, diante dessa incerteza em relação à recessão econômica em todo o mundo, que já está sendo alardeada, é que o petróleo opera de novo em alta, apesar de uma relação de oferta e demanda ser, neste momento, incerta. Ainda não se sabe se haverá uma demanda maior para o petróleo. De qualquer maneira, o petróleo está bem abaixo dos valores que nós vimos recentemente, o que significa que nós temos aí a perspectiva mesmo de uma recessão em todos os mercados, inclusive no de petróleo. O petróleo sobe hoje, sobe 5,21%, mas veja, o petróleo tipo Brent está perto de $106 o barril. Vale lembrar que nós vimos recentemente petróleo negociado para setembro a 114, 115 dólares o barril. Agora está na faixa de 106 em alta forte, ou seja, muita oscilação também em relação ao petróleo. O que faz realmente a dúvida no mercado é se haverá oferta suficiente caso haja uma retomada da atividade econômica. Parece que os países que se comprometeram a ofertar mais petróleo no mercado não têm condição de ofertar mesmo. E alguns se negam a ofertar mais petróleo, investimentos que deveriam ter sido feitos na captação de petróleo, na perfuração, na exploração de petróleo não foram feitos durante os anos de pandemia e agora difícil recuperar rapidamente um aumento na produção de petróleo. Essas discussões estão permeando negócios no mercado internacional, de modo que nós temos muita oscilação. Agora vem uma notícia boa aí, mais uma notícia boa, vamos lembrar, depois que o Banco do Brasil anunciou disponibilizar 200 bilhões de reais para crédito rural e que o Banrisul também anunciou 7 bilhões de reais para o crédito rural, agora o Sicoob, que é o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil, decidiu aumentar em 71% os recursos para o crédito rural. Vai ofertar, em média, segundo apuraram os técnicos do Sicoob, 41 bilhões de reais, divididos aí em investimento em pequenos produtores, aproximadamente 21 bilhões em pequenos e médios produtores, e os demais para grandes empresas, ou seja, mais recursos para crédito rural no próximo ano. É com você. Obrigado, Pulga. Uma ótima tarde a você. Obrigado pela sua participação. Hoje, Pulga não volta à tarde comigo, porque hoje tem leilão aqui no canal do Boi, então o pecuarista fica muito atento por aqui, mas você vai tendo todas as informações caso a gente tenha condições de trazê-la aqui na nossa grade de programação pelo canal do Boi. Olha, vou seguir falando a respeito de soja, você acompanha comigo os números nos portos brasileiros, tem uma melhora frente aos dados desta última quarta-feira, ficaram praticamente regulares, R$ 194,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, com entrega em julho, de acordo com a Grãos Corretora. Olha, nós tivemos a divulgação na manhã desta quinta-feira do levantamento da Conab, mais recente, trazendo a safra brasileira de grãos, trazendo ali uma produção geral de 272 milhões de toneladas, mas aqui na Agricultura BR você sabe muito bem que você vai ver os dados ali detalhados e analisados em relação a cada uma das culturas. Eu começo destacando o arroz. O arroz já tem a sua colheita completamente finalizada no país e nós tivemos redução de área, de produtividade e, consequentemente, da produção brasileira de arroz. Vamos ver agora como é que ficou esse quadro de oferta e demanda para o arroz, uma vez que ele mostrou essa queda. Começo pelos índices, olha só, a área ocupada com arroz na campanha 21-22 foi de 1.610.000 hectares, a queda é de 3,5%.
A produtividade média do arroz ficou em 111,15 sacas de 60 quilos por hectare, queda de 4,8%. Tendo esses dois índices, área e produtividade menores, produção brasileira também ficou menor, ficou em 10 milhões e 800 mil toneladas, queda de 8,2%, de acordo com os números da Conab divulgados na manhã desta quinta-feira, 7 de julho. Agora sim, eu mostro como é que ficou o quadro de oferta e demanda para o arroz. A Conab trouxe aqui desde o estoque inicial até as questões ligadas aqui à exportação, que também teve. Veja só, estoque inicial de arroz era interessante. Ele começou com 2 milhões 510 mil toneladas. A produção dessa campanha ficou em 10 milhões e 800 mil toneladas. Veja só que a importação de arroz totalizou 1 milhão de toneladas. O consumo interno, olha só que ficou exatamente igual à produção, 10 milhões e 800 mil toneladas. Aí a conta aqui, ela fica tranquila. Exportação chega a 1 milhão e 300 mil toneladas. Nós temos aqui um total de ficar com estoque final de passagem, estoque de passagem da campanha 21-22 na casa de 2 milhões e 500 mil toneladas, basicamente o mesmo estoque inicial, de acordo com os dados da Conab apresentados nesta quinta-feira. Sigo falando a respeito do levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, e já que eu falei de arroz, eu vou destacar agora também como é que ficou o quadro de oferta e demanda para o feijão. Você acompanha comigo na tela os números de outro produto essencial na mesa do brasileiro. Nós temos aqui o que aconteceu com o feijão, de acordo com o Conab, produção em 3 milhões 110 mil toneladas, alta de 7,5%, consumo estimado em 2 milhões 850 mil toneladas. Neste ano, estamos tendo aí um ano safra um pouco mais tranquilo em relação ao equilíbrio de oferta e demanda de feijão, que ficou bem complicado nos últimos anos. O Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, nós vamos trazer os números relacionados ao milho para a Conab. E ainda, você vai saber como é que está a questão de previsão do tempo e vai saber também como é que estão as negociações aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. O enfesamento do milho é uma doença causada pela cigarrinha e que, nos piores casos, pode trazer uma redução de produtividade na ordem de 80%. Você vai saber agora como é que está o monitoramento da praga no estado do Paraná com o repórter Mauro Andrade. Uma doença que tem trazido preocupação aos produtores de milho é um enfesamento causado pela cigarrinha. Nós vamos conversar com Gabriel Pelli, ele é engenheiro agrônomo, especialista na área de sementes. Gabriel, satisfação conversar com você. Como que está a incidência da cigarrinha aqui na região norte do Paraná? Opa, obrigado aí pelo convite. Nós temos observado a cigarrinha, né, o enfesamento, ele cresceu aí muito esse ano, né? A gente vem de lavouras ruins nos últimos anos e esse ano ficou mais evidente ainda a presença dessa praga que causa a doença. Hoje, no nosso raio de atuação, a gente tem visto aí perdas entre 15% a 20%, sendo que tem lavouras que podem ter perda até de 80% causado por essa praga, né, Mauro? A cigarrinha, ao atacar a folha do milho, inocula a bactéria que causa a doença. A planta infectada apresenta folhas com estrias, porte menor e com tendência ao acamamento. O controle dessa doença não é simples e exige um conjunto de medidas de manejo. Esse ano foi um ano de bastante aprendizado para a gente, né, Mauro? Nós vimos que a presença da praga, vendo ela, tem que se fazer a aplicação, né? Tem gente fazendo aplicações preventivas, né? Aplicações de embordadura também tem sido uma opção, né? A concentração do plantio, de data de plantio, deixar de fazer plantios isolados na região é uma recomendação nossa também. A escolha de materiais que são mais tolerantes a essa praga também é muito importante pelo produtor, né? Então é todo um complexo de manejo que vai assegurar um bom resultado lá na frente. Outra indicação de controle da cigarrinha é evitar lavouras de milho com diferentes épocas de plantio para reduzir a chamada ponte verde para a praga.
Então nós temos que tomar muito cuidado com essas áreas de safrinha, ela não ser após o milho verão e nem em regiões próximas. E mesmo que tiver o plantio de soja, a gente tem que cuidar bastante do milho tiguera, que é aquele milho que nasce pelo resto da cultura do milho safrinha, né? E fazer o controle dessa planta para que ela também não sirva de ponte verde para praga, para daí prejudicar o milho safrinho. Esse ano a gente começou a colheita agora, né? Nós estamos aí com aproximadamente 5% da área colhida. Nós estamos vendo resultados muito bons, desde resultados de mais de 120, 130 sacos por hectare, mas em virtude da praga, às vezes alguns plantios com resultado abaixo do esperado, né? Mas nós estamos indo para uma safra muito boa, graças à condição climática e investimento do produtor. Ok, Gabriel, obrigado pelas informações. Então, Paraná, norte do Paraná, provavelmente terá uma boa colheita de milho esse ano, para compensar os prejuízos causados no ano passado. Única atenção que o produtor deve ter é realmente com essa doença do enfesamento. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E a colheita do milho no Brasil está a pleno vapor, bastante adiantada frente ao que ocorria no último ano e também a média das últimas 5 campanhas. De acordo com a Conab, essa será uma safra bem superior à última, até porque a última teve quebra e as exportações devem subir. Essas exportações que estão sendo previstas pela Conab alcançam agora 37 milhões e 500 mil toneladas de expectativa, com um consumo interno ali na casa de 77 milhões de toneladas. Mas antes de mostrar os números de oferta e demanda, você vai ver os dados que nós temos em relação à semeadura do milho nas 3 safras que são praticadas no Brasil. Veja só que nós temos aqui na tela uma área total de 21.665.000 hectares cultivados, uma alta de 8,6%. Evidentemente que essa área está concentrada basicamente na segunda safra. Essa safra está sendo colhida agora, ela é bem menor na primeira safra e bem pequena mesmo, são pouquíssimos os estados que têm ali uma terceira safra de milho. Produtividade média, considerando toda a produção brasileira, fica em 88,96 sacas por hectare, uma alta de 22,2%. A produção estimada está em 115.660.000 toneladas, com alta de 32,8%. Mais uma vez, safra passada quebrou. Vamos dar uma olhada agora como é que estão os números de oferta e demanda para o milho. Olha só que os estoques iniciais são os mesmos do relatório apresentado no mês de junho, 7.780.000 toneladas estocadas. A produção sobe de leve, sobe 400.000 toneladas, a estimativa da Conab, frente aos dados do mês de junho, 115.660.000 toneladas é a estimativa atual. Temos uma importação de milho que deve totalizar 1.700.000 toneladas, consumo interno 77.180.000 toneladas, também teve uma ligeira elevação aqui no consumo interno brasileiro, bem pequena, e as exportações que subiram 500.000 toneladas, chega a 37.500.000 toneladas, de acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, que foram apresentados na manhã desta quinta-feira. Vamos falar agora de milho no mercado futuro nacional. Você acompanha como é que vem o milho negociado na B3, hoje recuperando e subindo bastante até. Posição de setembro vindo com R$ 82,55 a saca de 60 quilos, alta de 0,52%. Novembro, R$ 85,82 a saca, uma alta de 1,33%. Janeiro, R$ 87,70 por saca de 60 quilos, é o que nós destacamos aqui em relação à posição de janeiro, com alta de 1,61%, e março, R$ 89,00 a saca de 60 quilos, alta de 1,27%, são os números para o milho do mercado futuro nacional.
Olha, a umidade do ar está baixa em boa parte do centro-oeste do Brasil, também sudeste, mas esse clima, principalmente no Mato Grosso, está mais seco, né? Está sem chover, ele está muito adequado para a semeadura do algodão. Vamos saber agora como é que está a previsão do tempo em todo o Brasil com a Júlia Marques. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Fabiana, e boa tarde a todos que nos acompanham. E a colheita do algodão avança em Campo Verde, no Mato Grosso. Isso por causa da falta de chuva na região. E vai continuar sem chover, viu, Fabiano? No Distrito Federal, em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além disso, o tempo continua bem seco, com umidade do ar abaixo dos 20% em boa parte do Mato Grosso do Sul, faixa leste e sul do Mato Grosso e também faixa oeste de Goiás. E as condições de tempo seguem beneficiando a colheita. Quanto à previsão de chuva, somente após o dia 20 de julho, segundo os modelos meteorológicos. No Nordeste, conforme falamos ontem, as chuvas não alcançam as áreas interioranas de alguns estados do Nordeste, como, por exemplo, o interior da Bahia, Maranhão e Piauí, que continuam com o tempo firme, favorecendo a colheita do milho safrinha. Agora, no norte, o estado do Tocantins, as condições de tempo não mudam, o sol brilha forte e o dia segue quente e com umidade do ar abaixo de 30% na maior parte do estado. E pegando o gancho do milho no Nordeste, o estado nortista, o tempo segue firme e contribui para a colheita da cultura. E na maior parte do sudeste do Brasil, o predomínio é de sol. Não chove em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e em parte do Espírito Santo. Para os próximos dias, o tempo continua assim, seco, sem expectativa de precipitação na maior parte da região. Isso tudo é causado pela atuação de uma massa de ar seco no Brasil Central, que está inibindo aí a formação de nuvens de chuva e impedindo, assim, as frentes frias de avançarem do sul para o sudeste do Brasil. Mas um cenário assim é favorável para a secagem natural do milho segunda safra. Grande parte em maturação é em Minas Gerais e em São Paulo. No sudoeste paulista, a umidade no solo será suficiente para as lavouras ainda em enchimento de grãos. Agora, indo para o sul, as condições de tempo continuam parecidas nos próximos dias, com chuvas mais ao sul do Rio Grande do Sul e com tempo firme em Santa Catarina e Paraná. Na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, a ausência de chuva é fundamental na fase de maturação de colheita. Isso porque, se em excesso, pode prejudicar a qualidade dos grãos colhidos e assim comprometer toda a produtividade das lavouras. Fabiano. Obrigado, Júlia Marques. Uma boa tarde a você. E uma boa tarde a você que estava conosco aqui no Agricultura BR. Nós vamos ficando por aqui. Nossas edições retornam nesta sexta-feira, já que na tarde de hoje você tem mais um grande evento, mais um grande leilão por aqui. As oportunidades já começam assim que encerrar o programa. Tem de olho na fazenda, tem leilão, então fica no canal do Boi. Uma boa tarde e até amanhã.